Por que podemos considerar o colecionismo como um investimento, além de um passatempo? Então, a resposta, na verdade, é autoexplicativa, né? O colecionismo, ele agrega coisas que têm um certo valor emocional, mas na maioria das vezes tem um valor comercial. Então, tem algumas coleções que, por exemplo, se a gente está falando de figuras de ação ou bonequinhos, né? Para mim é tudo bonequinho, tá, gente? É, então tem bonequinhos que eles são edições limitadas, alguns raros, alguns são coleções que são descontinuadas, o que torna o que saiu ali um pouco mais complicado e um pouco mais difícil de se conseguir no futuro. Então tem N motivos, mas isso definitivamente coleção, ela é um investimento, mas ela não deve ser. Se você encarar ela como um investimento propriamente, vai te levar a frustrações, né? É por isso que o foco da coleção é suprir aquela chaminha É emocional, gostar nostálgica. realmente daquilo. Isso, no meu conceito, é o mandatório, mas já usei minha coleção já virei a chavinha para o modo investimento na minha coleção uma ou duas vezes já e foi Sim, bem é bacana. muito bom. Aliás, você me falou que praticamente comprou um carro vendendo alguns bonecos, né? Comprei, Do Star Wars. Então, meu comprei um querido, carro vendendo quase 100% da minha coleção de Star Wars, mas era da Bandai Figuarts, que tinha algumas figuras que chegavam a R$ 1.000, só que então, como eu tinha muitas, então na quantidade assim eu acabei levantando um bom dinheiro e rápido, que é importante, né? é importante E liquidez. aí isso, e aí eu acabei convertendo aí num carro. Muito bem, muito bem. Legal isso, porque eu também, assim, sou colecionador, mas já passei mais da minha fase. Eu colecionava muitos livros, colecionava quadrinhos também, que aliás é uma das tuas coleções prediletas. Colecionei moedas e selos, coisa de velho. Mas nunca fui realmente um colecionador profissional como você. Essa que é a realidade, né? A tua coleção é incrível, cara. Sinceramente, o que eu pude ver aí e o capricho que você tem com ela é inigualável, tá? Todo aquele trabalho que, inclusive, você teve em trocar algumas rodinhas dos Hot Wheels por rodinhas de borracha especializadas para deixar ele uma customização mais sofisticada, ficou incrível, cara. Uhum. Sinceramente, só vendo de perto mesmo para ter uma ideia disso daí. E É. aliás, né, já que falamos de investimento, que cuidados um colecionista deve ter para manter o valor de sua coleção? Uma boa pergunta. Bom, depende da coleção, tem N cuidados que você toma, né? Eu confesso que eu cometo o pecado do desleixo, não do desleixo, né? Acho que é mais como minha forma de colecionar, Uhum, que o primeiro cuidado que você tem que ter para manter o valor da sua coleção, além de deixar ela sempre em boas condições, claro. na maioria das coleções é manter-se a embalagem original, manter-se na embalagem original e em algumas situações você guardar a embalagem original, né? Sim, Citando alguns casos de alguns Hot Wheels raros, eles só têm um grande valor mesmo se estiverem lacrados na embalagem original, né? Algumas figuras também, se elas estiverem lacradas, algumas têm característica, tem blister e que não dá para se abrir sem rasgar, sem estragar. entendi. Então, o Sem grande valor destruir a delas, caixa. isso conheço muita gente mesmo, que coleciona duas unidades da mesma peça, Entendi. figura, o carrinho, guarda uma aberta e uma fechada. Eu confesso que Também haja tenho dinheiro, algumas né? assim, eu tenho alguns assim, mas não tantos, né? E falando de videogame também, lógico que você não vai guardar um videogame lacrado, né? Difícil você ter um videogame lacrado, mas quando você mantém a embalagem original, com todos os manuais e tudo certinho, alguns videogames têm serial number, então quando bate, e isso garante que a coleção tem um valor um pouco mais elevado do que uma coleção normal, né? Beleza, beleza. Não, isso é importante. Porque aí ele me lembra aquele filme lá
virgem de 40 anos, que o cara ficou milionário no final vendendo a coleção dele e estava tudo Exata, lacrado, tudo bonitinho, né? exatamente. E esse só observando que esses são os cuidados para se manter o valor dela, né? Para se Sim. manter a coleção em si, tendo um cuidado com o material que elas têm, é lógico que a gente usa as acomodações adequadas, os Hot Wheels você guarda eles em lugares fechados para não pegar poeira, figuras também, geralmente você tem que guardar elas em prateleiras ou estantes que tenham vidro. Essa, por exemplo, aqui atrás não tem vidro nenhum, então pega poeira, tem que ficar limpando toda hora, né? Alguns tipos de plástico eles têm hidrólise, então hidrólise é quando fica suando, né? E aí você tem que ter um cuidado, às vezes passar um silicone, às vezes passar um pano, tirar a poeira. Então, tem os cuidados para se manter o valor, tem que se cuidar para manter-se a coleção, né? Tá. Então, só que aí, assim, é um tema absurdamente vasto de Sim. como cuidar de cada tipo de coleção, né? Algumas coleções não demandam muito cuidado, mas até moeda, por exemplo, se você não tiver um certo cuidado, a moeda, Não, ela moeda é é, muito delicada, tem todas aquelas é, questões é da que você. flor de cunha, etc. E aquilo lá Isso, pode se oxidar, não pode se riscar, porque se riscar perde valor, é bastante exato. delicado. Aquele, E, é, aquele níquel, aquelas moedas de níquel que são escovadas, elas despendem um pouco menos de cuidado, mas, por exemplo, aquelas que têm aparência de cobre, que ficam pretas, né? Então tem é, esse certo cuidado. exatamente. Ou seja, para as pessoas em geral, ter coleção não é simplesmente acumular, né, as Não, coisas. Não, 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 tem que cuidar nem mesmo. Porque tem que cuidar. se você quiser manter o valor dela, se você quiser pensar nela também como investimento, você tem que ter esse cuidado todo, né? Com certeza. E aí, né, mudando agora, pensando mais num outro tipo de valor, né? Quais as maiores dificuldades de um colecionista profissional como você? Um exemplo, né? Tempo, espaço para alocar a coleção, críticas dos familiares, que é bastante comum. É. Bom, no meu perfil, a principal dificuldade, obviamente, é espaço. Porque eu tenho muita coisa. Eu tenho muita coisa guardada. Sim. Tenho bastante coisa exposta, mas também tenho muita coisa guardada. Eu, particularmente, eu alugo um depósito em que eu guardo algumas coisas, né? Mas eu tenho bastante coisa guardada aqui, às vezes em caixas, mas eu procuro organizar bem as caixas, né? Para quando eu tiver um momento em que eu tiver um espaço que eu acho que é digno da coleção, né? E a gente, às vezes, quando o problema é espaço, a gente sempre entra naquele dilema. Eu tenho muita coisa, então eu deveria ter menos, porque tem que caber no espaço que eu tenho. Só que na nossa cabeça, assim, Não funciona. não De funciona assim, colecionista não entendeu? Na funciona, não. teoria é bem óbvio, na prática é Não zero, funciona, tá? exatamente. É. Quanto a valor também, né? Valor, hoje o preço de muita coisa que é interessante e vale a pena, se a gente está falando de figuras, o mercado aqui nacional, o grande barato das coleções está lá fora, né? Então a gente Sim, tem que sim. importar muita Mercado coisa. americano, por exemplo, aquilo é uma mina de ouro, né? Coisa que, Exato, infelizmente, o mercado nacional não absorve tanto pela própria questão econômica brasileira, né? As pessoas têm que dar um pouco mais de prioridade a outras coisas que não necessariamente a coleção. exato, exato. Infelizmente, diria, né? É. E a questão, outros empecilhos que a gente tem também, como você falou, acho que como o sujeito se posta no ambiente familiar, amigos e tudo mais, né? Tem muita gente que eu sou famoso, todo mundo que me conhece sabe que eu coleciono alguma coisa. O que é engraçado, né? A minha família, meus dois filhos, totalmente, eles adoram, eles às vezes mostram para uma outra pessoa, meu pai tem isso, meu pai tem aquilo, tal, eles adoram, né? Minha família sabe, né? Minha mãe, minhas irmãs sabem que eu tenho, mas tenho muita coisa para elas, eu sou um acumulador. E só que assim, é Entendo. engraçado, para cada vertente, assim, para cada grupo de amigos que eu tenho, eu sou um tipo de colecionador. Por exemplo, eu tenho uns amigos que eles são
os nerds, né? Os nerdolas. Eu coleciono bastante bonequinho e carrinho, entendeu? Agora, por exemplo, eu sou músico, não sou, Sim. sou Ah, farrão, você é né? músico sim, né? Você É, toca, cara. Você então, tem uma tem muita vasta gente. coleção de guitarras, inclusive, que a Exato. gente vai mostrar. Então, para o pessoal com quem está mais nesse nicho aí de amizades, eu sou músico, e se eu mostrar uma coleção de carrinhos, eles já. Nossa, você tem carrinhos, mas eles sabem que eu tenho bastante guitarra, entendeu? Então, Uhum. cada parte assim das pessoas que eu conheço, para eles eu tenho um certo perfil de colecionador. Só que os mais próximos sabem que eu coleciono muita coisa. Eu tenho É, coleção que eu nem lembro. Quando vocês vieram filmar aqui, eu nem lembrei que eu tenho mais coleções. Eu tenho eu patins, imagino. eu tenho patins. Eu tenho 4 skates, Muito legal, muito legal. entendeu? Então, é, Você é um elencando as multicolecionista, essa que é a verdade. é verdade. Só que elencando as maiores dificuldades hoje para a coleção mesmo, eu coloco como espaço. Espaço físico, sim, sim, sim. Isso. É, Até e porque com ainda o mais, resto eu sou mais bem resolvido, né. livro é um negócio que ocupa muito espaço e você tem que ter todo aquele cuidado para evitar cupim, traça, Exatamente. poeira, né? Todas essas coisas que É. acabam deteriorando e fazendo aquilo perder o valor. Então, é chato. Se você não tem tempo para cuidar de uma coleção, muitas vezes eu digo, olha, nem se preocupe em colecionar, porque não vai valer muito a pena. Mas o legal é isso, né? Que tem pessoas que levam isso a sério, como é o seu caso, e você, mesmo não tendo tempo, você arruma tempo para fazer tudo isso daí, e não só para colecionar, mas até para customizar, né? Então é um negócio incrível isso daí, sinceramente. Customizar. Teu dia deve ter umas 35 horas, pelo menos. Não tem tudo isso, até gostaria. Eu até sou daquelas pessoas que têm o péssimo hábito de dormir pouco, né, mas eu procuro isso aí anos, né, fazendo terapia e tudo mais, eu procuro focar naquela ideia de que eu construo o meu tempo, eu sou o dono do meu tempo, né, É isso aí. não é uma total verdade, mas eu construo o tempo para fazer as coisas, né, e eu trato como um hobby e muitas coisas como terapia, Sim. então eu me imponho de trabalhar isso, entendeu? Aliás, você comentou uma coisa muito interessante. Coleções são uma ótima terapia. Eu diria que são uma das Excelente. A melhor melhores de terapias que existem. melhor de todas as terapias é É. você ter coisas que você tem Chamem a afeto. atenção que você goste, que você tenha afeto, como você disse, e que o seu tempo seja produtivamente direcionado, né? Porque, sinceramente, hoje a gente sabe que a maioria das pessoas fica sentada na frente do sofá assistindo séries na Netflix, assistindo novelas, essas porcarias, que não agregam valor a absolutamente nada. E, no entanto, né, uma coleção, ela te obriga a não só ter esse cuidado todo com ela, como se informar a respeito disso, né? Que nem Com nós certeza. teremos a oportunidade de ver aí na coleção de quadrinhos que ele tem algumas coisas meio raras, é bem interessante isso. Gostou deste corte? Então assista o episódio completo e se inscreva em nosso canal. O link está na descrição. Bonjour, mon ami. Onde foi parar meu croissant?